Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aula para você que se prepara aí para fazer a prova da ESA para sargento músico, tá bom? Eu já vou pedir para você deixar seu like, já chega deixando o like, compartilhando esse vídeo com aquele seu amigo que está se preparando para fazer alguma prova de música, tá bom? E nós vamos hoje ter um aulão sobre um assunto muito importante, um assunto muito recorrente, que é a formação de escalas. Eu vou tentar aqui ser bem objetiva, bem assertiva, para que a gente consiga dominar esse conteúdo de formação de escalas, tá bom? Esse assunto cai bastante nos últimos anos, né? Todas as provas, seja fuzileiro naval, ESA, EEA, enfim, as provas de concursos públicos, né, para professores também de música, sempre cai formação de escalas, porque a escala é a base de muita coisa, né? A base de tudo em música, né? Os intervalos e a formação das escalas. A partir das escalas nós formamos acordes, campos harmônicos, né? A partir das escalas nós também, quando temos o conhecimento de escalas, também improvisamos no instrumento. Então nós precisamos dominar esse assunto, né, de formação de escalas, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui uma questão, né, duas questões aqui para a gente identificar de escalas de uma prova da ESA, né, 2023, uma prova relativamente recente. Mas antes eu queria falar com vocês a respeito da estrutura da escala, né? Nós sabemos, a Maria Luísa ela vai definir aqui, ó, de acordo com Maria Prioli, a escala diatônica é formada por uma sucessão de tons e semitons diatônicos que podem ser dispostos de duas maneiras. A estas maneiras se dá o nome de modos da escala. Analise a escala abaixo e assinale a alternativa que possui a classificação correta quanto aos modos da escala de acordo com Prioli, tá? Então a autora, nossa autora de referência, que é a autora da bibliografia que está no edital do concurso, ela diz que a escala, ela vai nos dar um conceito, ela diz que a escala diatônica, ela é uma sucessão de tons e semitons, tá bom? E que podem ser dispostos de duas maneiras. Então, ela já nos deu o conceito de escala, que é essa sucessão ou uma série, né, de sons, e eu preciso saber a relação intervalar entre esses sons da escala para que eu possa classificá-la entre modo maior ou modo menor, tá bom? Nosso sistema tonal considera como modos o maior ou o menor. Nossas músicas, elas estão, né, ocidentais, né, no sistema ocidental, né, sistema tonal, nós temos estabelecida esses dois modos, ou o modo maior ou o modo menor. As músicas vão ser compostas, vão ser estruturadas em escalas maiores ou escalas menores, tá bom? Mas antes da gente começar a resolver de fato, analisar aqui a questão de descobrir, né, que tipo de escala é essa, vocês precisam ter em mente a estrutura da escala em questão, tá? Então nós vamos trabalhar aqui com a nossa escala padrão, nossa escala modelo, que é a escala de dó maior, tá bom? Notas naturais, nada de notas alteradas, escala de dó maior. E aqui nós vamos analisar a relação intervalar entre esses tons e semitons. Vou chamar cada nota dessa de grau, primeiro grau, segundo grau, mi, terceiro grau, fá, quarto grau, sol, quinto grau, lá, sexto grau, si, sétimo grau e dó, o oitavo grau. E aí, a partir de ter enumerado esses meus graus, eu vou analisar, classificar como tom ou semitom. De dó para ré eu tenho tom, de ré para mi eu tenho tom, de mi para fá ocorre semitom. Fá, sol, tom, lá, si, dó, semitom. Então nós vimos que na escala maior, né, de dó maior, os semitons eles vão acontecer do terceiro para o quarto e do sétimo para o oitavo graus. Você precisa gravar isso. O restante é tudo tom. Terceiro para o quarto e de sétimo para o oitavo graus eu tenho um semitom na escala maior. Então essa aqui é a escala no modo maior. Essa configuração de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Beleza? Grava isso. Agora nós vamos para as próximas. Bem rapidinho aqui, bem objetivo, nós vamos construir as outras escalas. Toda a escala maior, ela vai ter esta configuração, tá bom? De tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Quer formar uma outra escala a partir de ré, de mi ou de qualquer outra nota? Coloque essa disposição de tons, essa relação intervalar entre os graus
tá bom? Que aí você consegue formar qualquer escala maior com essa estrutura de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Agora nós vamos formar uma outra escala. A próxima escala que nós vamos formar aqui é uma escala menor. Nós vamos trabalhar a escala do modo menor. Ela vai ter, professora, uma outra configuração? Sim, uma outra estrutura, tá bom? Isso que diferencia ela da maior. É a disposição, a configuração de tons e semitons. Então vamos lá. Nós vamos formar a escala de Lá menor. Por que Lá menor? Porque nós vamos descer uma terça. Quando nós estamos na escala maior e queremos achar a sua relativa menor, nós descemos uma terça menor. Então, se eu estava em Dó, Dó, Si, Lá, um tom e meio, desci uma terça menor descendente. Desci um tom e meio e achei o relativo, a escala relativa menor da maior. Então, estava em Dó, achei a relativa menor dela, descendo um tom e meio, né? Lá menor, tá bom? Toda escala maior tem a sua relativa menor e vice-versa, toda menor tem a sua maior, é só subir 3, tá bom? É o caminho inverso. Bom, vamos formar a partir do Lá, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ok, nós vamos analisar a relação intervalar da mesma forma que nós fizemos com a escala de Dó maior ali anteriormente. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo graus, tá bom? Então, vamos analisar a relação intervalar. Lá, Si, tom, Si, Dó, semitom. Já vimos que a escala menor ela já tem esse diferencial, que desse segundo para o terceiro aqui, nós já temos um semitom, diferente da escala maior. Dó, Ré, tom, Ré, Mi, tom, Mi, Fá, semitom. Fá, Sol, tom, Sol, Lá, tom. Ficou esta configuração. Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Um pouquinho diferente, né? Da escala maior. Essa é a escala menor que nós vamos chamar de primitiva. A forma primitiva dela, porque são as notas naturais, tá? Escala primitiva, escala menor primitiva ou natural. Lá menor primitiva ou Lá menor natural, porque ela não tem nenhuma alteração. Agora sim, para achar as demais, nós vamos começar a alterar, tá bom? Nós vamos achar aqui a escala de Lá menor, que nós chamamos de harmônica, que é a escala menor, tá? Vou colocar aqui a escala menor, igual à anterior, Lá menor, porém com uma alteração no sétimo grau. Então, sétimo grau alterado meio tom acima. Colocamos uma alteração que nós chamamos de alteração ascendente no sétimo grau, tá? Então, a diferença da harmônica para primitiva, para a escala menor primitiva, é que essa escala ela vai ter o sétimo grau alterado, tá bom? Colocamos um sustenido no Sol, uma alteração ascendente, e aí sim nós temos uma escala harmônica com o sétimo grau alterado. Então, você decora isso. Na primitiva, notas todas naturais. Na escala menor harmônica, eu vou ter o sétimo grau alterado, um meio tom ascendente, tá bom? Nós usamos aqui o sustenido. Então, ela vai ter outra configuração de tons aqui. Vai ser tom, Lá, Si, né? Si, Dó, semitom, Dó, Ré, tom, Ré, Mi, tom, Mi, Fá, semitom. E do Fá para o Sol sustenido, nós vamos ter uma segunda aumentada, porque nós colocamos o sustenido no Sol. Então, essa relação intervalar entre Fá e Sol ficou uma segunda aumentada, e do sétimo para o oitavo nós vamos ter semitom, tá bom? Essa é a escala menor harmônica com um sétimo grau alterado, tá? Tanto na ascendente como na descendente, tanto na subida quanto na descida, a escala harmônica ela vai ser igual, tá? Ela sobe com alteração no sétimo grau e ela desce igual, com a mesma alteração no sétimo grau. Agora nós vamos achar, nós vamos construir aqui a melódica. A melódica, ela vai ter alteração no sexto e no sétimo. Então, a diferença dessa escala melódica para a harmônica é que ela também vai ter alteração no sexto grau, não vai ser só o sétimo que vai ser alterado.
ela vai subir com a alteração no sexto e no sétimo, meio tom acima, e ela vai descer natural, tá? A estrutura da escala melódica é dessa forma. Ela sobe com alteração no sexto e no sétimo e ela desce sem alteração. Então, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido. Por que sustenido, professora? Porque é o sexto. Na melódica, o sexto vai ser alterado meio tom acima. Sétimo e oitavo. Ficou Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, sustenido, Sol sustenido, Lá. E ela vai descer sem as alterações. Então, Lá, Sol, B quadro, Fá, B quadro, eu tiro os sustenidos do sexto e do sétimo da descida, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, tá bom? Temos aí a estrutura da escala melódica, tá bom? A diferença é que o início dela vai ser igual, a diferença vai ser no sexto e no sétimo graus, que serão alterados. Então, você precisa decorar isso, que a escala menor primitiva não tem alteração nenhuma. Ela é toda na sua forma natural. A harmônica vai ter a alteração no sétimo grau. Que alteração é essa? Uma alteração ascendente. Meio tom acima, nós usamos o sustenido para alterar esse Sol, o sétimo grau. E a melódica, alteração no sexto e no sétimo grau. Nós usamos o Fá sustenido e o Sol sustenido na subida. Na descida, toda a escala melódica, ela desce natural, tá bom? Professora, existem outras estruturas de escala? Sim, diversas, mas as principais estão aqui. A escala do modo maior, a escala do modo menor na sua forma primitiva, harmônica e melódica. Alguns teóricos ainda vão dizer que existe a escala baquiana. Que escala é essa, professora? Baquiana. É a melódica que desce com as alterações, tá bom? É só você pensar que se na escala melódica eu subo com alteração ascendente no sexto e no sétimo grau e desço, né, sem as alterações, na baquiana, né, ela é uma melódica que sobe com o sexto e o sétimo alterados e desce também com o sexto e o sétimo alterados. Essa é a baquiana. Então, grave essas estruturas dessas escalas e agora nós poderemos sim resolver a questãozinha da ESA bem rápido, perguntando aí sobre escala. Que escala é essa? Identificar essa escala aí. Bom, ele nos deu justamente, né, a escala que estávamos trabalhando como modelo, que é a escala de Lá menor. Começou com Lá, primeiro grau aqui, Lá, terminou com um oitavo grau, que é Lá. Beleza, enumerei aqui os tons, os graus. E aí observei, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido, Lá, uma escala toda natural com o sétimo alterado meio acima, que é o Sol sustenido. É óbvio que a gente vai classificá-la como escala de Lá menor harmônica. Bem fácil essa, né? Harmônica, e ela está na ascendente, tá bom? Porque ela está subindo de uma região do grave mais pro agudo. Então, escala maior, vamos ver. Escala maior descendente? Não, não é uma escala maior. A estrutura dela não é aquela de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, característica da escala maior. Então, ela não é uma escala maior. Escala maior harmônica, ascendente não, ela não é maior. Escala menor melódica descendente, não, ela não é melódica, ela é até menor, mas ela não é melódica porque ela não tem o sexto alterado. Escala menor melódica ascendente, não, ela não é uma escala melódica porque ela não tem sexto e sétimo alterados. E é escala menor harmônica ascendente, correto? É a letra E, é uma escala harmônica ascendente. Ascendente porque está subindo e ela é harmônica porque ela tem a alteração no sétimo grau, Sol sustenido. Vamos para mais uma aqui bem rapidinha, para você ficar fera na classificação de escalas, tá bom? Pode ser em qualquer tom. Observe a relação intervalar entre os tons, vê se é maior ou menor, de acordo com aquela estrutura que você já tem gravada na sua cabeça. E
Depois classifique, se for o caso da menor, observe as notas, se ela é natural ou primitiva, se ela é harmônica, melódica ou baquiana. Bom, já sabemos que a escala diatônica é constituída por uma sucessão de tons e semitons diatônicos e as escalas menores têm duas formas. Identifique na partitura abaixo o tom e a forma da escala. Então, ele está pedindo duas coisas. Ele está pedindo o tom e está pedindo a forma da escala. Eu tenho aqui uma armadura si, mi, lá, ré. Eu tenho 4 bemóis. 4 bemóis eu já tenho decorado que pode ser lá bemol maior ou a sua relativa menor, desse uma terça, fá menor, tá bom? O que vai nos mostrar se é lá bemol maior ou fá menor? Primeira tônica, começando com fá. Então, isso já me sugere que é a escala de fá menor. Agora, basta eu descobrir se ela tem as alterações ali. Se ela não tem nenhuma, se ela tem no sexto e no sétimo, se ela só tem no sétimo, enfim, eu vou analisar isso agora. Então, olha lá, subindo e descendo, ela está na ascendente e na descendente. Então, fá, sol, fá, sol, lá, si, bemol, dó, ré, mi. Olha aqui, sexto e sétimo alterados, olha lá. Mas ele usou o B quadro aqui, professora. Sim, o B quadro aqui está funcionando como uma alteração ascendente. Por quê? Porque o Ré e o Mi são bemóis. A gente viu na armadura aqui. Ré e Mi são bemóis. Para eu subir meio tom de uma nota que já tem bemol, eu uso o quê? O B quadro. Usando o B quadro, eu anulo o efeito do bemol. E aí sim eu vou subir de Ré bemol, né? Que estava abaixado, para o Ré natural. E de Mi bemol, que estava abaixado, vou subir meio tom para o Mi natural. Então, nesse caso aqui, onde já tem os bemóis, a minha alteração ascendente vai ser o B quadro, não vai ser o sustenido, tá bom? Então, sexto e sétimo alterados na subida. E na descida, olha lá, ele ganhou os bemóis de volta. Então, subiu com as alterações, subiu com a alteração no sexto e no sétimo, e desceu com sem as alterações, ou seja, voltando ao seu estado original no sexto e no sétimo. Então, essa escala é uma escala o quê? Qual é a escala que sobe com a alteração ascendente no sexto e no sétimo e desce sem elas? Melódica. Vocês acabaram de aprender isso. Fá menor, melódica. Fá menor primitiva, letra A, não. É Fá menor, mas não é primitiva, porque as notas estão alteradas, tá bom? Ré menor, melódica? Não, não é Ré menor. A escala começa com a tônica Fá e tem a armadura também de Fá menor. Não é Ré menor. Fá menor harmônica? Não, não é Fá menor harmônica. Se fosse Fá menor harmônica, só o sétimo seria alterado. O Ré, que seria bemol, né, o sexto normal, e só o Mi teria o B quadro, só o sétimo alterado, mas tem o sexto e o sétimo, então ela não é harmônica. Ré menor harmônica? Não, não é Ré menor, não tem nada a ver com Ré menor. E letra E, Fá menor melódica, que é a correta. Por que, professora? Fá menor melódica? Porque a alteração, né, ocorreu aí no sexto e no sétimo grau, na subida, e desceu sem as alterações. Se ela tivesse subido com as alterações e descido com todas as alterações, ela seria a baquiana, porque a baquiana é a melódica sem subindo e descendo iguais, tá bom? Mas gravem isso aí, estrutura, né, das escalas menores. A maior nós já sabemos que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Nós já vimos que a primitiva, a menor primitiva, ela não tem nenhuma alteração, né, aquela escala natural. A harmônica, a escala menor harmônica, vai ter aquela alteração no sétimo grau ascendente, né, uma alteração ascendente no sétimo grau. E a melódica vai ter as alterações no sexto e no sétimo na subida e na descida sem as alterações. E a baquiana é a melódica, que sobe e desce com as alterações. Espero que você tenha gostado desse
bate e volta rapidinho aqui e que esteja pronto para classificar qualquer escala que aparecer aí na sua frente. Te espero para mais conteúdos aqui no nosso Marques Coppola Ensino de Música. Um beijo e até a próxima questãozinha.